Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia de festa. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Aleluia. Obrigado. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pai, essa é a tua palavra. Usa, Senhor, teu servo com graça. Que os teus filhos, ó Pai, estejam atentos agora à tua palavra, à tua voz. Que a tua palavra venha destruindo sofismas e fortalezas que se levantam, ó Pai, toda altivez que se levanta contra o conhecimento da tua glória. Que o Senhor possa fazer em nós, ó Pai, a tua obra, lavando-nos, purificando a nossa mente, o nosso espírito nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem esteve aqui no começo do culto, eu li Romanos capítulo de número 6, falando sobre a escravidão do pecado. O que Jesus veio fazer foi justamente isso. Ele veio cumprir essa obra de restaurar, conectar-nos novamente com Deus, trazer paz novamente. O pecado trouxe uma inimizade, mas é uma inimizade, vamos falar assim, não da parte do Senhor conosco, mas da parte do homem para com Deus. A Bíblia fala em Romanos, que aqui, em Tiago, nós lemos Tiago aqui na hora do dízimo, que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o pecado trouxe para nós uma escravidão, nós nos tornamos escravos do erro, escravos do conhecimento do bem e do mal, e nos tornamos amigos do mundo. O mundo aqui não é essa terra onde nós habitamos, o mundo é o sistema, porque se você tirar as pessoas daqui, a terra vai voltar a ser um lugar de paz. O que traz guerras para a terra é o homem carregado do pecado. E o que Jesus veio fazer foi reconectar a gente com Deus novamente, quebrar o muro da inimizade. Se você é amigo do mundo, você torna inimigo de Deus. E não é porque Deus é o nosso inimigo. Eu vejo isso muitas vezes quando Deus fala conosco assim: olha, se possível, tende paz com todos, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que depender do crente, ele precisa ter paz com as pessoas. Quando Jesus ensina em Mateus capítulo 5, a você amar o seu inimigo, porque assim é o Pai Celeste. Seja santo como o vosso Pai Celeste é santo. Amai os vossos inimigos, e assim vos sereis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele é bom e justo, faz nascer o sol sobre os justos e sobre o injusto. Ali está mostrando que quando eu amo o inimigo, não é que eu sou inimigo daquela pessoa. Ninguém que se torna inimigo de alguém vai querer amar essa pessoa. Se eu me tornar inimigo do Marcelo, dificilmente eu vou querer amá-lo. Agora, o que Jesus estava ensinando ali em Mateus capítulo 5, que se o Marcelo quisesse ser meu inimigo, por causa da fé que eu professo, por causa de alguma situação, alguma circunstância, sabe-se lá o que, se for pelo meu erro, eu devo pedir perdão para ele, me reconciliar. Mas se ele quiser ser meu inimigo por causa da minha maneira de pensar, o que está acontecendo hoje, que é mais fácil de você entender, o mundo está se tornando inimigo da igreja, não apenas por causa de Cristo, mas por causa do nosso procedimento. Por causa de Cristo, nós procedemos de uma maneira com os nossos filhos. Nós ensinamos que os nossos filhos são meninos e meninas. Nós ensinamos aos nossos filhos a questão do respeito, a questão da pureza, da santidade. E o mundo se torna inimigo, porque aquilo que nós ensinamos afeta, agride os ouvidos do mundo, os olhos do mundo. Então eles se tornam inimigos nossos. Mas não é que o crente tem que responder inimizade com inimizade. Ele precisa entender que ele está aqui porque ele é o sal da terra e a luz do mundo.
Por isso Jesus em Mateus 5 fala: amai os vossos inimigos, assim vos tornareis filhos do vosso Pai Celestial. Porque Deus sempre foi isso. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, porém Deus não se tornou meu inimigo. Deus continuou me amando. A inimizade estava de um lado só. Você está entendendo? Jesus então, ele quebrou esse muro de inimizade que era nosso com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou de tal maneira que Ele mesmo preparou um modo para que Ele voltasse a ter paz conosco. Deus sempre quis ter paz conosco. Sempre foi o objetivo de Deus reunir-se com o seu povo, com a sua criação, com os seus filhos, e ter comunhão com seus filhos. Mas o pecado sempre nos afastou, sempre gerou um muro de inimizade. E aqui a palavra, então você vai entender que quando você, por meio de Jesus, é justificado, qual é o meio que você vai ser justificado? Volta no verso número 1. Justificados, pois, mediante o meio que você se torna justo, para você voltar a ter contato com Deus, sem precisar de um sacerdote. Eu só vou ter contato com Deus se o pastor Giovanni orar por mim. Eu só vou ter contato com Deus se o pastor Giovanni me der a santa ceia na minha boca. Eu só vou ter contato com Deus se eu for lá no pastor Giovanni confessar meu pecado e ele me liberar para ter contato. Não. Você confessa o seu pecado para um homem, para que você cumpra uma ordenança, um mandamento do Senhor, para que a sua culpa seja expurgada, e você tenha paz em saber: não, eu já confessei meu pecado, não tem nada mais que me impede de ir diante do Senhor. Mas não é um homem que te libera, não é um homem que se torna mediador. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 2, se não me engano, que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é a ponte que quebrou o muro da inimizade, é a ponte que passa por cima do muro, e me dá um acesso a Cristo, a Deus novamente. E como eu acesso ao Senhor? Mediante a fé. Se eu crer na obra de Jesus, e receber o sacrifício dele, como o perdão dos meus pecados, entender que ele foi crucificado no meu lugar, e hoje eu posso me considerar, o Giovanni, pecador, pode se considerar crucificado com Cristo, há 2000 anos atrás. Eu vou ter o quê? Paz com Deus. Tem muitas pessoas que, embora se tornam crentes, evangélicos, religiosos, vão à igreja, eles podem estar sentados dentro da igreja, mas com a mente cheia de culpa, carregada de medo, de angústia, por causa de um perfeccionismo, por causa de uma sensação de ter que ser santo. E a Bíblia mostra claramente que não há um justo sequer. Pelas obras carnais, pela força do braço, é impossível ao homem se tornar justo diante de Deus, porque uma hora ou outra você vai falhar. No dia que você está mais cansado, não dormiu direito, você vai falhar. Aí no meio de uma discussão acalorada, você cansado, você vai gritar, você vai fazer alguma coisa que não devia. Então, e aí o homem que procura ser perfeito, ele se torna escravo do pecado, porque ele está tentando se justificar pelas próprias obras, e nunca vai alcançar esse lugar, nunca vai ter paz com Deus, porque sempre vai ter alguma coisinha acusando ele. Mas quando eu creio que a obra não é por meu mérito, não significa que por causa que a obra não é pelo meu mérito, que eu vou continuar pecando, porque o salário do pecado não é o castigo de Deus, aquilo que você merece receber por aquilo que você fez. O salário do pecado é morte. Se você pecou, você vai receber, porque você merece receber. Mas quando eu lembro de Cristo Jesus, e diz lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, se você vier a pecar, se você vier a errar, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, lembra que você tem alguém que julga a tua causa, lembra que tem alguém que vai interceder por você. E isso muitas vezes é difícil para nós, porque nós viemos de uma cultura de mérito. As pessoas precisam merecer para ganhar. Uma cultura às vezes religiosa de mérito. Quem ora mais, ganha mais. Quem ora menos, ganha menos. Quem não ora, não ganha nada. E quem jejua tem, quem não jejua não tem. Nós viemos de uma cultura de mérito. E por isso é difícil para nós entender que quando a gente erra, Deus vai perdoar só assim. Não faz sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tive uma experiência essa semana mesmo sobre isso.
sobre a falha, e logo em seguida a falha vem Satanás te acusar. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 12, que o diabo, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, está dia e noite diante do trono acusando. Então você já tem alguém acusando diante de Deus, mas você tem um advogado que está lá te defendendo. Ele está diante do trono te acusando, mas à destra do Pai tem um advogado te defendendo. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas quando você peca aqui, você precisa entender em quem você vai confiar. No mundo espiritual tem alguém te acusando, mas do outro lado tem alguém tentando te defender. Se você crê em Jesus, se você crê no advogado, nós temos um monte de advogado aqui, eu tenho até medo de falar sobre isso, mas eu vou tentar pela minha ignorância e pelos filmes que eu assisti. Se você vai e contrata um advogado, aquele advogado ele é contratado para te representar, porque ele vai falar da maneira correta, segundo as leis, para tentar interceder por você, porque se você não souber de leis, você vai falar qualquer besteira e vai te comprometer. Por isso que você tem direito de ficar calado. Eu não sei falar, então vou ficar calado, vou contratar alguém que vai me representar, para não falar besteira, para que eu não me comprometa. Quem está entendendo, diga aleluia. Agora, se eu estou com algum problema e vou lá no doutor Jesus, está faltando remédio, doutor Marcelo. Se eu vou lá no doutor Marcelo e contrato ele, e na hora lá que está o juiz, eu não confiar nele, eu vou acabar fazendo besteira, eu vou acabar falando quando não devo falar, porque ele que tem que falar por mim. Você tem um advogado junto ao céu, mas se você não confia no seu advogado, a hora que o promotor de acusação, o cão, o sujeira, estiver lá diante do trono de Deus, ele é assim, ele grita, ele fala mal, ela lá pecou, ele ali pegou alguma coisa que não era dele. Quando ele estiver falando, você vai falar, não é que é verdade, eu tenho que, não tem jeito para mim não. E o advogado está lá, filho, fica tranquilo, fica aqui, vem para trás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem para trás. Se você não confiar, ele não pode te justificar. O advogado não vai poder trabalhar em sua causa se não há confiança. Quem está entendendo, diga aleluia. Tem muito crente dentro da igreja que tem um advogado, mas não confia nele. Ele confia para abrir porta de emprego, ele confia para prosperidade, ele confia para livrar da enfermidade, mas quando é para liberar do pecado, não, de graça, assim não faz sentido. Não é possível. Porque se eu sou liberado de graça, eu vou ter que liberar alguém que também vai ser pela graça, e isso é muito ruim para mim, entender que ninguém merece, que eu mereço tanto quanto um pecador que adulterou, estuprou, que matou. Não é possível que eu estou na mesma linha que ele. Sim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não importa o tamanho do seu pecado, a origem do seu pecado, a natureza do seu pecado, o importa é que se você pecou, isso gerou um muro, mas tem um advogado. O advogado está aqui nessa manhã, aleluia. E como é que eu me torno justo? Se eu sou injusto, como é que eu posso se tornar do justo? Através de Jesus. Se você não fez nada, Jesus te defende. Mas se você fez alguma coisa, espera aí, meu filho, eu dei a minha vida por você, eu paguei o preço, eu bebi o cálice da ira de Deus que você deveria beber. Então se considere crucificado comigo, vem comigo, e a minha justiça vai recair sobre você. Justificados, pois, mediante a fé, a credibilidade, não é a credibilidade meramente em acreditar que Jesus existe. Entenda que History Channel, canal de história, eles vão fazer documentários sobre Cristo, porque eles sabem que Cristo pisou nessa terra. Eles não o reconhecem como Senhor Salvador, mas eles vão documentar a história de Jesus Cristo nessa terra. Judeus sabem que Jesus esteve nessa terra, ainda não estou falando dos messiânicos que acreditam nele, mas sabem que Jesus esteve aqui. Muçulmanos sabem que Jesus pisou na terra e até o consideram como profeta, um profeta. Muitas pessoas acreditam que Jesus existiu. Acreditar que Jesus existe não é o suficiente.
o que eu preciso crer é na obra de Cristo, é o que Ele fez, é o que Ele declarou por mim. Por isso o crente, ele precisa estar baseado na palavra. Eu preciso crer no ensinamento que Ele declara em Mateus capítulo 5, olha, te feriu a face, oferece a outra, te pediu para andar uma milha, vai a segunda, ama o teu inimigo, perdoai os pecados, porque se você não perdoa o pecado de alguém na terra, tampouco o teu Pai Celestial vai perdoar você. Eu posso crer que Jesus é salvador da humanidade, mas não crer no que Ele ensinou. E se eu não creio no que Ele ensinou, eu posso incorrer no erro de não perdoar alguém que está me devendo alguma coisa e impedir de receber o perdão de Deus. Por quê? Porque eu não confio, não criei na palavra que Ele me deixou. Perdoa, porque se eu não perdoar, tampouco teu Pai Celestial vai te perdoar. Quem está entendendo? A nossa fé não é, ainda que é a certeza daquilo que eu espero, convicção dos fatos que eu não vejo, ela não é sem uma razão. Nós cremos não de uma maneira estúpida, uma maneira, eu creio, se alguém falar eu creio, não, nós cremos e a razão da nossa fé é a palavra do Senhor. Por isso que um crente que às vezes não é fundamentado na palavra, a fé dele é muito superficial. Ele crê em Jesus, que Ele é Salvador, mas quando vem a angústia, quando vem a aflição, quando ele erra e o pecado vem acusando, Satanás vem acusando, e ele não está fundamentado na palavra, ele acaba sucumbindo à acusação do diabo, porque ele não conhece a palavra de Deus. Então o crente, ele precisa ler a palavra, não para justificar a sua espiritualidade, mas para sustentar a sua espiritualidade. Ler a palavra, conhecer a Bíblia, não é para você se tornar um pastor, é para você construir a sua vida em cima de fundamentos. Quem constrói a vida em cima de fundamentos, quando vier o vento, a tempestade, quando vier a perseguição, a tribulação, ele não vai cair, a fé dele permanece, porque a fé dele não está firmada em ventos de doutrina, está firmada na palavra de Deus. E nós somos justificados mediante a fé nesta palavra, na palavra que Ele disse, eu vou para o Pai e vou fazer um lugar para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede, confia em mim também, porque eu vou para o Pai, e eu vou fazer, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar, e buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Quando o acusador vier bater na sua porta, lembra disso, Satanás, você está lascado, você não tem nem lugar onde morar, tua casa é o inferno, mas já tem a minha morada preparada, eu creio, não vou deixar turbar meu coração, parece que Jesus foi e me deixou só, mas Ele não está só, eu não estou só, Ele está comigo todos os dias da minha vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Preste atenção nisso aqui. Temos paz com quem? Um crente que não é fundamentado na palavra de Deus, muitas vezes a paz dele vai estar fundamentada na paz com os homens. Tendo paz com Deus, nós vamos ter paz com muitos homens que amam a Deus, mas nem todo o tempo. Muitas vezes a nossa paz vai tentar ser roubada por homens que aparentemente amam a Deus, homens que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. E por isso, se você está firmado na palavra, a sua fé não pode estar firmada na aprovação de outras pessoas. Quantas pessoas saem da igreja por quê? Porque chegou alguém parecendo espiritual, dizendo assim, olha, Deus não recebe a sua oração porque você fez isso, você não pode tomar a Santa Ceia porque você fez aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não deve, você faz, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes isso rouba a paz de muitas pessoas que estão procurando servir a Cristo e ser justificado mediante a fé e a esperança de que Ele está fazendo a obra em mim, e isso faz com que muitos percam a paz, mas não com Deus, com o homem, e ignoram o que o próprio Deus falou e preferem ouvir o homem. Tem um acusador diante de Deus e tem um advogado, quem que você vai ouvir? Às vezes esse acusador, ele pode vir, se ele entrou até no apóstolo Pedro, que andou junto com Jesus, pastor Pedro estava endemoniado aquele dia, não, se eu tivesse endemoniado, ele ia cair no chão, Jesus ia meter a mãozão, saca Pedro,
Não, mas ele estava debaixo de uma influência. Quantas vezes até as pessoas mais próximas podem ser influenciadas para trazer uma palavra que não veio do advogado, mas veio do acusador? Quantas vezes pessoas são usadas, não, a origem da palavra que vem dos lábios dela não veio de alguém que quer te levar para o justificador, mas quer te levar para o lado do banco dos réus. Por isso Jesus ele fala, não julgueis para você não ser julgado, porque se você está julgando, você está ouvindo voz de outro lado. Lembra que você está do lado do advogado, o advogado ele está aqui para te defender e não para te condenar, mas ele errou. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes o advogado, o cara vai lá e mata, assassina, ele errou, mas ele tem direito ao advogado, e o advogado vai lá. O advogado não tem caráter? Não, o advogado vai lá para amenizar a pena, para ver alguma coisa, para atenuar, porque às vezes o cara matou, porque ele perdeu a cabeça, foi uma traição. Não deixa de ser um pecador, mas isso vai atenuar a pena dele. E aí o advogado está lá, não é porque ele não tem um caráter, ele está lá porque ele está cumprindo um papel, para fazer um julgamento justo. E Jesus é um advogado justo, e Ele não vai te dar pena, porque Ele vai te livrar. Se você tiver que pagar uma coisa, fica tranquilo, eu já paguei por você na cruz, todo escrito de dívida foi rasgado. Você tem que ter paz com Deus. Se você tem paz com Deus e com os homens, aleluia. Mas se não for possível ter paz com os homens, não perca a paz com Deus. Ah, você não é salvo, você é salvo. Ei, meu amigo, tem um espírito dentro de mim clamando noite e dia, Abba Pai, Pai meu, não me desampare, Pai, perdoa os meus pecados, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, é isso, você não pode deixar a fé ir embora. Não, se você perder a fé naquilo que Deus disse, você vai perder a paz. Mas Jesus está aqui nessa manhã. O verso 2. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por meio da fé, a esta graça, a este presente, a este dom, a aquilo que você não fez por merecer, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu quero ser breve aqui. Há 3 coisas. Pastor, então um crente ele tem que viver cabisbaixo, ele tem que viver triste, ele tem que confiar só no Senhor, ele tem que se privar da alegria, porque ele é um pecador. Não, meu amigo. Mas o crente jamais deve se alegrar por causa da sua justiça própria. Aqui tem 3 coisas que Paulo nos ensina a nos gloriar. E eu quero passar essas 3 coisas rapidamente para você. Não se glorie porque você não peca. Não se glorie porque você nunca prostituiu. Se você casou virgem, não se glorie disso, porque a vanglória, a glória do homem, ela vai atrair para você uma maneira de julgar quem talvez foi impuro antes de um casamento. Não se glorie porque você é dizimista e outra pessoa não é. Não se glorie porque você faz boas obras. Não se glorie porque você sai à rua para você ajudar as pessoas e outras pessoas não saem. Porque quando você começa a se gloriar, você se coloca num lugar de bondade própria, de santidade própria, não justificado por meio da fé, e você começa a assumir um lugar de acusador e não de advogado. Paulo ele nos ensina aqui, que para a gente continuar tendo paz com Deus, se o motivo de você ter paz com Deus é porque você é obreiro, é porque você vai na igreja, é porque você é crente, isso uma hora ou outra vai dar ruim. O motivo de você ter paz com Deus é a tua fé. E por meio dessa fé, você vai ter uma esperança. Olha o verso 2. Por esta fé, pela fé, nós tivemos acesso a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. No que eu tenho que me gloriar? No que eu tenho que me alegrar? Essa palavra gloriar é a mesma palavra usada para jactância, alguém que tem orgulho de alguma coisa boa que ele tem.
No que eu devo então ter orgulho? Eu devo ter orgulho da minha esperança. Você está falando que você é salvo, sim, eu tenho orgulho de dizer, eu tenho a esperança, quem começou a boa obra é fiel para completar. Eu errei, eu sou falho e pecador, mas aquele que me chamou é perfeito, e Ele está fazendo uma boa obra em mim. E isso, irmãos, pode parecer arrogância para quem não conhece a Cristo, mas você, o que Paulo está falando, se alegre nisso, vai se gloriar de alguma coisa, se gloria que você tem um Salvador que é perfeito e não desiste de você. Vai se gloriar de alguma coisa, se gloria que você pode se tornar infiel um dia ou outro, porque você fez alguma coisa errada, estava de cabeça quente, mas se gloria que aquele que te chamou permanece fiel à aliança que fez contigo. Não é motivo de ficar triste, é motivo de alegrar, de gloriar, de ter orgulho. Cara, eu tenho um Salvador, eu tenho um advogado, eu não estou só, eu não estou abandonado, tem alguém que está intercedendo por mim nessa hora. Vamos seguir. Ok, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu verei a glória, eu verei a glória, eu verei a glória. Verso 3. E não somente isso, ele fala 3 coisas que nós devemos nos gloriar. E não somente isso, mas também nos gloriamos, isso aqui é mais difícil, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Talvez isso não caia bem aos seus ouvidos, mas em nome de Jesus você vai pegar uma chave que vai virar a sua história nessa manhã. Muitas vezes, o que o ímpio se gloria? No Salmo de número 73, tentar trazer um paralelo rápido para você. O Salmo de número 73 foi escrito por um levita, por alguém que trabalhava dentro do templo do Senhor. Não sei se era cantor, provavelmente sim, porque ele fez salmos, poesias, então provavelmente também cantava. Esse levita, chamado Asaf, em determinado momento ele fala assim: olha, meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a olhar para o ímpio, e o ímpio se gloriava de que tudo ia bem. O ímpio se gloriava porque a morte dele era tranquila, vivia uma vida boa, se coroava, usava um colar de arrogância, dizendo: onde está o Senhor? O homem sem Deus, ele se gloria o quê? Cara, você está assim porque você está no pecado. Olha só, minha vida está boa. O homem sem Deus, ele se gloria nas suas conquistas. Mas Paulo está nos ensinando a nos gloriar também nas próprias tribulações. Não é porque eu estou passando tribulação que eu não sou amado por Deus. Tem um motivo de você passar tribulação. A primeira tribulação que você passa na vida é quando você vai nascer. Você está no ventre da sua mãe, num lugar quentinho, confortável, um lugar ali, irmãos, que é só virar para cá, dar um chutinho para lá, e a comida vem, você não precisa nem mastigar a comida, vem tudo pelo cordão umbilical. E a primeira tribulação é a sua mãe tentando te expulsar, o útero da sua mãe tentando jogar você para fora, e alguém estando do outro lado puxando a sua cabeça, ou quem sabe abrindo a barriga da sua mãe, você saindo ali. A primeira tribulação. Mas sem uma tribulação como essa, você não vem ao mundo. Você não vai jamais conhecer os braços da sua mãe. Jamais vai ser acalentado do lado de fora. Tribulações não são sinais de que Deus não nos ama. São sinais de que Deus está te preparando para um encontro maravilhoso com a presença dEle. Então, ao invés de ficar triste quando as coisas estão dando errado, começa a se gloriar. Glorie-se nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Essa palavra perseverança é esperar de uma maneira disciplinada, é gerar resiliência. É a mesma palavra para falar de resiliência. O que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa que não desiste por qualquer motivo, uma pessoa que não volta, que não abandona os projetos por qualquer situação. É uma pessoa que foi trabalhada, por causa de tribulações ela foi trabalhada, aprendeu a vencer as suas limitações e se torna uma pessoa forte. Nós estamos vivendo um tempo, a maioria dos livros agora parece que está caindo só livro de mimimi. Minha esposa, ela está com uns 2, aí você vai entrar no Instagram, vem alguém falando sobre mimimi, geração mimimi, coisa e tal, mimimi. Por quê, irmãos? Porque tempos fáceis produzem homens fracos, mas tempos difíceis produzem homens fortes. Entenda que a tribulação, ela está só aperfeiçoando a minha vida e a sua vida, para que nós alcançamos o propósito, o alvo da soberana vocação.
Então, ao invés de ficar triste porque está passando tribulação e o ímpio não está, se gloria, porque isso está produzindo em mim força espiritual, isso está produzindo resiliência, aleluia. Tem muitas pessoas que passaram coisas e pensam assim: meu Deus, por que eu passei por isso? Você passou por isso porque hoje você é mais forte, e você vai poder ajudar pessoas que não passaram, porque você vai poder consolar com o consolo que você foi consolado. A tribulação vai produzir uma força, uma perseverança, uma resiliência, o verso 4. E a perseverança, ela vai trazer o quê? Se alguém resistiu, não desistiu, ai, está tudo ruim, eu não sei o que fazer, mas eu não desisto. Isso vai trazer o quê? Experiência. Você vai começar a ser ensinado por Deus. Olha, você está no vale da sombra da morte, fica tranquilo, deixa a minha vara te guiar, deixa o meu cajado te puxar, e isso produz experiência. Uma pessoa experiente na tribulação, ela sabe: olha, fica tranquilo, filho, pode ter tempestade hoje, mas a tempestade vai passar. Você está brigando no casamento, fica tranquilo, isso acontece, mas isso vai passar. Brigas vão embora, problemas vão embora, é dinheiro, boleto, isso aqui vai passar, vai chegar do outro lado, pode ficar tranquilo. E eu profetizo uma igreja sábia, que passou pela tribulação, que é forte, e isso está trazendo experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Aumenta ainda mais a esperança, a capacidade de esperar, confiando que Deus que começou a boa obra está fazendo e vai completar. Verso 5. Ora, a esperança não traz confusão, ela não confunde. Quem está firmado numa esperança, ele não fica confundido por qualquer situação, por qualquer vento de doutrina que acontece, por qualquer escândalo, por qualquer... está guerra no Israel, será que Deus ama mesmo? Por que ele permitiu Israel isso? Quem está firme na esperança, irmãos, ele não fica confundido, ele sabe que Deus está no controle, Deus está trabalhando, tem coisas muito maiores por trás do que está acontecendo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quanto mais esperança, mais amor é derramado. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por mim quando eu ainda não o conhecia, quando eu era um pecador, um prostituto, um arrogante. Cristo morreu por mim quando eu não valia um centavo furado. Ele me amou quando eu ainda não valia nada. Você acha que agora que eu tenho o sangue de Jesus e o Espírito Santo, Ele não vai me amar? Você acha que agora que você está procurando o caminho da verdade, você acha que agora Ele vai te abandonar porque você errou por alguma coisinha? Ei, a esperança é essa: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se Ele morreu quando a gente ainda era fraco, a gente era ímpio, verso 7. Dificilmente alguém morreria por algum justo. Dificilmente alguém fala: não, o Marcelo é gente boa, vou morrer por ele. Pois poderá ser que por uma pessoa boa, alguém se anime a morrer. Não, vai, você tem muita vida pela frente, deixa eu morrer no seu lugar, pode ir. Mas, olha só o verso 8. Mas Deus prova o quanto Ele me ama e o quanto Ele te ama, que Ele não ofereceu Jesus para salvar os bons. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Ele veio para quem entende que realmente eu não era bom, eu era ímpio e eu preciso de um Salvador. A prova que Deus te ama é essa, que Cristo morreu por nós, quando a gente ainda era pecador. Ele não morreu para o povo santo, povo perfeito, não precisa, Ele morreu por mim. Então não sei qual é o teu pecado, não sei qual é a acusação que paira na tua mente, mas eu quero te dizer, que Ele te amou quando você não valia menos ainda. Então você acha que Ele não vai te amar agora? Sendo nós ainda pecadores, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele. Da onde? Da ira. A tribulação não é a ira de Deus. Tribulação está te produzindo perseverança, experiência e esperança. Verso 10. Porque se nós ainda quando inimigos fomos reconciliados, houve paz, houve reconciliação, quebrou-se o muro da inimizade, a guerra que havia, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo em nós. Como é que eu recebo a vida de Cristo, pastor? Primeiro, pela fé.
a palavra está perto de vós. Se credes no teu coração e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, será? Como é que eu recebo a vida de Jesus? Confessando. Segundo, cumprindo a ordenança do Senhor, sendo batizado. Mas pastor, eu já fui batizado quando tinha 2 anos de idade, eu já fui batizado quando tinha alguns meses de idade, eu preciso ser batizado, eu já sou batizado. Quando você foi batizado, você não cria, você não tinha o entendimento que você tem hoje. Então, a vida de Cristo, você emerge na vida de Cristo quando você tem entendimento, quando você conhece a razão da sua fé. Por que você é crente? Ah, porque meu pai é. Por que você é fulano de tal? Porque meu pai e minha mãe foi. Eu aprendi assim, minha família é assim. Não, eu sou porque eu conheci a verdade me libertou. Nós vamos ser salvos pela vida de Jesus, que é recebida por meio da confissão do senhorio de Cristo e por meio da vida de Cristo através do batismo, verso de número 11. E não apenas isso, terceiro ponto para nos gloriar, gloriamo-nos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ter enviado o seu Filho, pelo intermédio de quem nós recebemos agora reconciliação. A reconciliação te insere novamente no ambiente. Então, quais são as 3 coisas que a gente pode se alegrar, irmãos? A primeira é que nós somos salvos mediante a fé. Eu vou me gloriar na esperança, a esperança que aquele que começou é fiel, na esperança que ele está me tornando a imagem e a semelhança de Cristo, na esperança que Jesus está fazendo algo em mim, está transformando a minha história, o meu caminho. Segundo, no que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar no Senhor. Eu vou me gloriar na tribulação, porque no meio da tribulação eu estou aprendendo a ficar mais perto de Deus. No meio da tribulação eu estou aprendendo a ser mais forte, a ter experiências com o Senhor. Ninguém vai experimentar a provisão de Deus sem ter passado por problemas financeiros. É fácil falar Jeová Jiré quando você trabalha e recebe seu salário. Você é digno do seu salário. A gente compra um carro, vai lá e coloca, presente de Deus. Não, glória a Deus, é louvável, não estou falando que isso é errado não, mas você trabalhou, foi lá e recebeu dinheiro e colocou lá, presente de Deus. O presente foi a saúde, a vida, a porta, o presente foi o dom que Ele colocou na tua vida, mas não foi o carro você conseguiu comprar com o dinheiro que você recebeu. O presente é a vida, o presente é o fôlego, o presente é o dom, o presente é Ele te manter vivo nessa terra, aleluia. Então eu vou me gloriar na tribulação, porque ela vai trazer experiência. Eu vou experimentar um Deus, que quando eu estava sem dinheiro para comprar um carro, e aí Ele abriu uma porta, aumentou meu salário, fez alguma coisa, essa é a experiência de Jeová Jiré. Talvez você pode colocar presente de Deus e nunca teve um presente de fato. Foi no meio das piores crises financeiras que eu tive grandes experiências com Deus. Ainda tenho hoje, irmãos. Hoje elas são mais sensíveis, eu tenho que ter mais sensibilidade para ver a graça e a glória de Deus. Mas foi no meio de um momento mais crítico financeiro da minha vida. Quando eu conheci Jesus, no início da minha caminhada, que eu pude ver a previsão de Deus. Quando eu estava pensando como é que eu ia fazer no dia seguinte, como é que eu ia fazer para comer, e de repente caiu uma oferta de alguém que eu jamais esperava na vida, de R$2.000, isso em 2004, era dinheiro demais, mas se eu não tivesse no meio da tribulação, aqueles R$2.000 poderia parecer qualquer coisa, menos uma provisão de Deus, menos um cuidado de Deus. Aquele dia eu experimentei o Jeová Jiré, porque eu precisava, não tinha de onde vir, e a provisão chegou. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem vai experimentar Jeová Rafá sem ter passado enfermidade? Irmãos, tribulação serve para você ter experiência, para você ter sua história, para você testemunhar. Se você passou tribulação e está aqui hoje, aprenda, Deus fez isso para que você tenha um testemunho, testemunhe, seja um testemunha de Jesus, seja um testemunho de Jeová, testemunhar Cristo. Você acha que você passou isso à toa? Falar da Bíblia quando você vai evangelizar é muito fácil. Tem muita gente que fala e às vezes você vai falar, a pessoa já está até escandalizada.
Eu já ouvi isso aí de muita gente que faz isso de dia e de noite e vai para um motel. Não quero ouvir isso não. Mas quando você senta para falar o seu testemunho, o que Deus fez com você, a sua experiência, e sereis minhas testemunhas. Os discípulos já sabiam pregar o evangelho, mas Jesus falou: fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, e aí então você vai ser testemunha. Você não vai ser apenas um pregador, você vai testemunhar as experiências que você teve comigo. Quem está entendendo, diga aleluia. E por último, eu vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar em Deus, porque tudo vem dele, tudo é por ele. Eu sou salvo como? Ele quis. Como é que eu aceitei Jesus? Não pense que fosses vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outro. Então eu vou me gloriar nele, porque ele é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Então por que eu vou para a igreja? É para purificar e ser salvo? Não, eu vou para a igreja para me gloriar em Deus e falar: Deus, tu és bom. Eu venho para o culto, é para cumprir um protocolo? Não, eu vou no culto para me gloriar em Deus, porque Ele quis. Ele me amou tanto que eu era inimigo, mas Ele quebrou o muro. Ele me amou tanto que não tinha solução, mas Ele entregou Jesus para me resgatar. Eu vou me gloriar nisso. Eu tenho um Deus que começou, e se Ele começou quando eu ainda não valia nada, Ele é fiel para ir até o fim agora, que eu carrego o sangue de Jesus sobre a minha vida. Como é que eu recebo isso? Confessando Jesus como Senhor, e me tornando, e me batizando. O que é o batismo, pastor? Quando Adão e Eva saíram do jardim, eles saíram de um ambiente. Quando você conhece a Cristo, não é, irmãos, que eu preciso ser batizado para ser salvo? É uma ordenança. Coloca lá em Mateus 28, verso número 19. É uma ordenança. Tem coisas que eu não vou saber te explicar, porque Jesus ordenou, e se Ele ordenou, é melhor obedecer do que sacrificar. Só existem duas ordenanças no Novo Testamento. Você não precisa mais cumprir as coisas como ordenança, não é ordenado. A lei, ela é um alvo, e eu vou seguir esse alvo, porque eu sei que ela expressa o caráter de Deus, mas pela lei, jamais eu vou ser perfeito, mas ela é meu alvo. Eu não vou me sentir culpado quando eu não conseguir fazer alguma coisa que está escrita na lei, porque eu sou salvo por meio da fé. Mas agora no Novo Testamento, duas coisas são ordenadas. Uma delas é a Santa Ceia. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. A outra coisa que é ordenada, somente essas duas coisas são ordenadas, não tem negociação, não tem, se eu quiser eu faço, se eu não quiser não faço. Isso é ordenado. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não dá para explicar porque é uma ordenança, porém eu tenho um entendimento, eu queria compartilhar com você. A Bíblia relata, não vou, por causa do tempo, não vou trazer esse estudo para você. Isso nós ensinamos na classe de adoção para quem vai ser batizado. Por isso nós oferecemos uma classe de adoção para você ser batizado, para você entender o Evangelho, para você crer não apenas que Jesus existe, que Ele é teu Salvador, mas crer na palavra do Senhor, e através disso professar a sua fé, tomando a decisão de descer as águas. Não é que é obrigatório, não é uma ordenança, mas nós preferimos fazer isso para que você não batize na empolgação, não batize porque alguém fez e você não sabe por que você está batizando. Nós fazemos isso para que você tome uma decisão consciente, e isso fundamente a sua decisão, e não seja qualquer vento que vai te abandonar, vai fazer você abandonar o caminho. Mas quando você toma essa decisão, você está sendo sepultado nas águas do batismo com Cristo, e ressurgindo uma nova criatura. O batismo representa isso, a morte e sepultamento do velho homem, e a ressurreição da nova criatura em Cristo.
O batismo também representa revestimento de Cristo. Vós que fostes batizados, fostes revestidos de Cristo. Então quando você batiza, você mergulha em águas. E a água na Bíblia, ela tem a representação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela água que vos tenho dado. Então quando você batiza, você está sendo purificado pelas águas do batismo. Os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento, e deles eu não me lembrarei mais. É um ato profético. Não para Deus, mas é para nossa alma mesmo, para entender que eu estou sendo purificado de todo pecado e da injustiça. Agora, quando eu batizo, eu também estou entrando num ambiente diferente. A palavra batismo vem da palavra baptos, que é imergir. Então eu estou sendo imergido em um ambiente diferente. Você que vai ser batizado hoje, vai estar sendo imergido num ambiente diferente. Vai sair do ambiente onde há oxigênio para entrar num ambiente aquoso, líquido. E essa imersão, ela representa também a inserção sua em um outro ambiente. Aquilo que você perdeu por causa do pecado de Adão e Eva, ambiente da glória, você recebe novamente. Quando você é imergido em Cristo, você se torna integrante do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo porque você assinou um cartãozinho de membro. Eu, Giovanni Klein, sou membro da igreja Amor e Fé, agora eu sou do corpo de Cristo. Aí se o pastor rasgar o cartãozinho, eu não estou mais no céu. Não, o corpo de Cristo é algo espiritual. E para você imergir nele, você tem que ser mergulhado em Cristo. Por isso quem vai obrar, quem vai trabalhar na igreja do Senhor, precisa o quê? Estar imergido. Nós damos a preferência para quem é batizado, porque foi imergido. Ele pode ser uma célula integrante do corpo, trazendo frutos para o corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Essa é a ordenança, para que a vida de Deus entre em você. E como é que eu recebo isso? Pela fé. Eu queria chamar aqui os candidatos ao batismo. Vamos receber eles com uma salva de palmas. Aleluia! Pode vir aqui à frente. Aleluia! Vai morrer para o mundo. Glória a Deus. O batismo, deixa eu vir para frente de vocês aqui. O batismo representa então essa inserção no corpo, um revestimento de Cristo. Vocês vão ser revestidos de Cristo. Mas o batismo, ele não tem um poder místico, é uma ordenança do Senhor. Quando vocês forem batizados lá, quando você sair da água, não é que a tentação vai deixar de ser tentação. Vocês que são jovens, eu vou sair da água, nunca mais vou pecar, nunca mais vou olhar para uma mulher de uma maneira impura, não, você vai continuar tendo testosterona, você vai continuar sendo um ser humano, você não atravessa a parede, você não sai voando como asinhas de anjo, você continua sendo um ser humano, mas o batismo, ele te sela em Cristo, nas regiões celestiais. Não tem nada de místico. Jesus, quando foi batizado, ao sair das águas, cheio do Espírito Santo, foi levado, o primeiro lugar que ele foi levado foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu não estou falando que vocês vão ser levados para lá, mas eu quero mostrar para vocês, que quando vocês saírem dali, não é que não vai ter tentação, mas na tentação o Senhor é com vocês. Lembre-se que vocês vão ter um escape, o escape se chama Espírito Santo de Deus, que habita em vocês. E o batismo, ele não pode ser feito por constrangimento. Não é porque os pais querem, não é porque o seu amigo está, se o seu amigo está fazendo, você se sente constrangido ou constrangida a fazer porque ele está fazendo. Se eu falar não agora, será que vai acontecer? Não. Se você não tiver fé, clareza, certeza no seu entendimento, é melhor não batizar, porque o batismo não é feito pelo pastor, tanto que não vai ser eu que vou imergir vocês. O batismo não é feito por quem te imerge, o batismo é feito pela sua fé. Quem crê, Marcos 16, põe para nós ali, Marcos 16. Olha lá, rapidinho, olha lá. Quem crer e for batizar, por isso que a gente não batiza criança, porque criança ainda não crê, não tem entendimento, ela é batizada na fé do pai e da mãe, mas ela vai tomar sua decisão depois. Mas quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, olha agora para mim,
O batismo é um ato de fé. Fé é a certeza daquilo que você não está vendo, convicção daquilo que vocês esperam. E por isso eu quero perguntar para vocês: vocês estão aqui por meio de fé? Vocês estão dispostos a receber Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês através do batismo hoje? Amém, estou. Sim, 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 sim. sim, 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 sim. Aleluia! Pastor, tem que batizar em água corrente. Isso é sim.